E aí, pessoal, boa tarde. Eu vim falar pra vocês, conversar um pouquinho com vocês sobre algumas coisinhas que eu aprendi com o livro O Homem Mais Rico da Babilônia e que eu quero decidir compartilhar com vocês. Porque mudou, assim, a minha mentalidade sobre o dinheiro, mudou a forma como eu penso sobre o dinheiro e me ensinou bastante e é algo que eu vou começar a aplicar. Na verdade, que eu já tinha aplicado algumas coisas desse livro, mas que eu lia e parava de ler, aí lia, recomeçava de novo e parava. E essa semana eu terminei ele, faltava só um pouquinho, né? E eu terminei ele e eu tava. E foi bem assim quando eu tava assim, tá, tô pagando todas as minhas contas, todas as minhas dívidas. Mas e agora, né? Em relação à parte de dividir? A gente tem que colocar um limite, né? Tipo assim, não vai ser. Tudo que eu pago não vai ser só pra, tipo, alimentação. A gente tem que saber dividir. Aí eu falei, realmente, agora eu tenho que começar a dividir. E foi uma parte do livro que fala bem assim sobre você pagar você primeiro, 10% que você ganha, você pagar você primeiro, você poupar, os outros 20% você pagar suas dívidas, as suas contas e você viver com 70% daquilo que você ganha. Eu falei, realmente faz sentido, ainda não comecei a aplicar essa parte. Mas uma das primeiras coisas que eu aprendi com o livro que eu fiz foi guardar 10% de tudo que você ganha para você. Primeiramente, você deve se pagar. E tem uma parte do livro que abriu assim a minha mente quando eu li, que foi, deixa eu só procurar aqui. A primeira coisa assim, que como eu falei pra vocês, eu lia e parava. Então, quando eu comecei a ler, eu comecei a aplicar. Depois eu parei de ler e parei de aplicar também. A primeira coisa que eu li, que eu falei, gente, realmente é algo que eu nunca tinha pensado, foi assim. Achei o caminho para a riqueza, quando decidi que conservaria comigo uma parte de tudo que eu ganhasse. E assim fará você. Aí foi. Aí a pessoa, né, pensou, mas tudo que eu ganho não vem mesmo para o meu bolso? Tipo, tudo que eu já ganho, eu recebo, já não tá no meu bolso praticamente? Aí a pessoa responde, nada mais falso, respondeu ele. Você não paga pelas roupas e pelas sandálias que usa, não paga pelas coisas que come. Consegue viver na Babilônia sem fazer despesas? O que tem para apresentar do que recebeu no mês passado? E de tudo quanto ganhou no último ano? Louco, você paga todo mundo, menos a si mesmo. Idiota, está trabalhando para os outros. Bem melhor do que isso faz o escravo, que trabalha para o seu dono em troca de roupa e comida. Se guardasse para si mesmo 1/10 de tudo que ganha, quanto teria dentro de 10 anos? Quando eu li essa parte, eu pensei, gente, realmente, eu pago roupa, pago comida, pago as pessoas que eu devo, pago os cartões que eu devo, pago todo mundo, menos eu. Eu não me pago pelas coisas que eu faço, pelos meus esforços, pelos meus trabalhos. E sempre fico sem dinheiro. Eu falei, nossa, realmente isso faz muito sentido. E é algo que eu nunca pensei na minha vida, nunca imaginei que algo tão simples poderia mudar, sabe, a sua forma de pensar. Que realmente é, tipo, você já se pagou? Você já pensou em se pagar? Porque quando a gente pensa em se pagar, a gente pensa, vou ali no shopping, vou comprar uma roupa. Vou ali, hoje eu mereço, eu vou me mimar hoje, vou jantar, almoçar num lugar mais chique, mais caro. E na verdade, isso está fazendo a gente perder o nosso dinheiro e não ganhar o nosso dinheiro, entende? Só tá indo para outras pessoas. Tá certo que aquele sentimento de satisfação é maravilhoso, mas depois, quando a dívida tem que ser paga, o sentimento ruim vem, né? Que fala, poxa, né? Poderia não ter gastado com isso. Enquanto o nosso dinheiro tá lá na mão de outra pessoa que tá sendo feliz, entende? Eu falei, nossa, realmente. E foi quando eu comecei a aplicar. Aí não tava guardando 10%, mas eu estava guardando, tipo, R$ 10, R$ 20, R$ 30. E eu já estava me sentindo, sabe aquela sensação de, nossa, já tô fazendo diferente, já tô me sentindo melhor de estar guardando meu dinheiro. E isso foi surreal. Eu falei, nossa, realmente. Mas aí, como eu disse, eu parei de ler, parei de fazer, colocar isso em prática e eu acabei pegando o dinheiro que eu estava guardando para poder pagar alguma conta, pagar o que eu precisava ali no momento.
e acabei fazendo isso. Mas é uma das coisas que eu aprendi. Outra coisa que eu aprendi é aqui também tem as 7 lições, que você pode... Aí tem uma parte que fala bem assim: uma parte de tudo que eu ganhar pertence a mim. Eu falei, realmente, tudo que, a partir de agora, tudo que eu ganhar, 10% vai pertencer a mim. E não para mim de agora, não para o meu eu de agora, mas para o meu eu do futuro, entende? Isso foi extraordinário, sério. Aqui tem também 7 soluções para a falta de dinheiro, que é muito boa essa parte. Tem, assim, umas lições que você consegue aprender bastante. E a primeira é: comece a fazer seu dinheiro crescer. Para cada 10 moedas que coloque em suas bolsas, não retirem para uso próprio mais do que 9. A bolsa começará a ficar estufada e seu peso cada vez maior será uma fonte de prazer para suas mãos e uma fonte de bem-estar para sua alma. E a segunda solução: controle os seus gastos, né? Fazer seu orçamento, controlar seu gasto, não gastar mais aquilo que você pode. E assim, tem várias soluções, muitas coisas bem legais. Multiplique seu rendimento, etc. Mas assim, eu tô falando aqui coisas que eu consigo lembrar só de pensar no livro, sabe? Tipo, a primeira coisa que eu consigo lembrar é: pague você mesmo. Primeiro, pague você. Tire os 10% de tudo que você ganhar. E outra coisa que eu percebi lendo o livro foi... agora no final, nessa semana, foi a semana que eu terminei, que eu tava pensando, tá, como que eu vou dividir, né, agora, em relação às dívidas, tudo que eu ganhar é só para pagar as contas do mês, como que vai ser isso, né, já que agora eu tô conseguindo pagar as contas do mês, né, vai sobrar ali um dinheirinho se Deus quiser. O que eu vou fazer com esse dinheiro? Como que eu posso resolver esse problema? E foi a parte do livro que, assim, fala sobre assim, deixa eu achar aqui também. É uma parte do livro bem legal, acabei de achar aqui, que fala sobre como você consegue dividir, né? Tipo, de 100% de tudo que você ganha, primeiro, 10% é para você poupar para o seu eu do futuro, para você guardar para você se pagar. 20% de tudo que você ganha é para você pagar suas dívidas. E 70% é para você viver. Então, você vai fazer essa divisão. Eu ainda não fiz, não testei ainda. Vou começar a testar. Mas era algo que eu precisava naquele momento, sabe? Às vezes a gente... Igual, comecei o livro, parei de ler, aí comecei de novo, parei de ler. E agora que eu realmente preciso dessa etapa do livro, eu comecei a ler de novo, entendi, né? E agora eu vou aplicar, vamos ver. Porque tudo que eu tava ganhando realmente tava indo pro pagamento do mês, né? Pros pagamentos do mês que eu precisava pagar, das dívidas do mês. E agora eu vou começar a fazer diferente. Tudo que eu ganhar, primeiramente, 10% eu vou me pagar. Só que como eu sou cristão, eu também tenho o meu dízimo. 10% eu vou me pagar, 10% eu vou tirar do meu dízimo, 20% eu vou tirar das dívidas e o restante eu vou viver com ele. E aí vamos ver como vai ser, eu vou contar pra vocês também como vai ser essa parte, se vai dar certo ou não. Porque aí eu dividi assim, de 100%, 10% de dízimo, 10% pra eu poupar pro meu eu do futuro, 20% da dívida e 60% pra eu viver. Viver e pagar as contas do mês. O meu viver é isso, tá? É pagar as contas de qualquer forma. E vamos ver o que vai virar, né? O que vai ser, como vai ser, e vou mostrar pra vocês como que vai ser. E, já que eu tô falando do livro, assim, essas duas coisas que eu consigo lembrar agora de momento, sabe? Que eu realmente aprendi com isso e que eu vou tentar fazer. E tem várias outras coisas, sabe? É história simples, mas a gente sabe que o simples, gente, é o que funciona. Se a gente não fizer, não tem como. E eu vou falar aqui pra vocês as 7 minhas soluções pra... E aqui no livro fala sobre 7 soluções para a falta de dinheiro. Eu vou falar aqui brevemente delas, bem rapidinho pra vocês. A primeira solução é: comece a fazer seu dinheiro crescer. E aí numa parte do livro fala, né? Por cada 10 moedas que colocar em seu bolso, não retire para uso próprio mais do que 9. A bolsa começará a ficar estufada e seu peso cada vez maior será uma fonte de prazer para suas mãos e uma fonte de bem-estar para sua alma. A segunda solução: controle seus gastos. Esta é, portanto, a segunda solução para a falta de dinheiro.
Faça um orçamento de suas despesas de modo que possam ter dinheiro para pagar pelo que é necessário, pelos prazeres, para satisfazer seus mais valiosos desejos sem despender mais do que 9/10 de seus ganhos. A terceira solução: multiplique seus rendimentos. Aí fala. Portanto, aqui está a terceira solução para a falta de dinheiro. Por cada moeda para trabalhar de modo que possa reproduzir-se como algodão nos campos e trazer-lhe lucro. Um rio de riqueza fluindo constantemente para dentro de sua bolsa. A quarta solução: proteja seu tesouro contra a perda. Proteja seus tesouros contra a perda, investindo onde o principal esteja a salvo, onde possa ser reivindicado sempre que o desejarem e onde fique claro para vocês que vão realmente conseguir uma bela renda. Consultem homens experientes, sigam a opinião daqueles que lidam habitualmente com dinheiro. Deixe que o tirocínio deles proteja seus tesouros contra os investimentos de alto risco. Quinta solução: faça do lar um investimento lucrativo. Tenha o seu próprio lar, que é o que ele fala aqui. A sexta solução: assegure uma renda para o futuro. Cabe todo homem providenciar uma renda condizente para os dias futuros, quando ele não for mais jovem, e providenciar que a família não fique na penúria, quando já não puder contar com ele para o seu conforto e sustento. Ou seja, você ter uma renda no futuro, né? A sétima solução: aumente sua capacidade para ganhar. E nessa sétima solução ele fala bastante coisa em relação a você ter uma meta, você ter um desejo, a você seguir isso, porque não adianta a gente ter várias metas e não conseguir seguir nenhuma. Aí ele fala: assim, o sétimo e último remédio para a falta de dinheiro é cultivar suas próprias aptidões, estudar e somar conhecimentos, tornar-se mais habilidoso e agir sempre respeitando a si mesmo. Desta forma, adquirirá suficiente autoconfiança para realizar os seus mais acalentados desejos. E foi isso, pessoal. Algumas dicas, algumas lições que eu aprendi que gostaria de compartilhar com vocês sobre o homem mais rico da Babilônia. E eu espero que vocês leiam também esse livro que, assim, pode mudar a sua mentalidade sobre o dinheiro de uma maneira absurda e fazer você enxergar de diferentes, de diferentes modos, de diferente visão. E é isso. Se você gostou do vídeo, se você também tá nessa luta de quitar suas dívidas, de querer investir no futuro, de ter uma independência financeira, uma liberdade financeira, pode contar comigo, porque eu também estou nesse trajeto. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo e te espero no próximo vídeo.